Olá, meu nome é Camila Vitória Borges Galindo. Sou estudante do segundo ano do curso técnico em Meio Ambiente, integrado ao ensino médio do IFPE Campus Garanhuns. Olá, meu nome é Éder Rafael Nascimento Santos, sou estudante da turma do segundo ano do curso técnico em Eletroeletrônica, integrado ao ensino médio do IFPE Campus Garanhuns. E hoje nós vamos falar do projeto A Escola Vai ao Parque, Pensamentos e Tecnologias em prol de uma educação ambiental crítica e cidadã. Essa é a estrutura da nossa apresentação. Vamos falar o que é o projeto, o que realizamos, as adaptações que foram necessárias fazer e nossas produções. E agora vamos começar falando sobre o que é o projeto. A equipe do projeto é formada pelo professor doutor João Paulo Gomes Vasconcelos Aragão como nosso coordenador e orientador. Como discentes nós temos Camila Vitória Borges Galindo e Edrei Rafael Nascimento Santos. Como docentes colaboradores temos a professora doutora Manuela Regina Tavares de Oliveira na área de eletroeletrônica, o professor doutor Tiago Pessoa Ferreira de Lima na área de informática e a professora mestra Tatiana de Oliveira Calado, na área de meio ambiente. O projeto também está ligado a duas escolas, a Escola Municipal Professor Antônio Gonçalves Dias, mais conhecida como CAIC, tendo sua gestora a professora Ilka Catão Pereira Augustinho, participando com ela a turma do sétimo ano da escola, a Escola Estadual Senador Aderbal Jurema, com sua gestora professora Cássia Maria Gueiros Dantas, participando com o segundo ano do ensino médio de sua escola. Historicamente, a questão ambiental tem sido objeto de estudo de diversos profissionais da educação, como, por exemplo, Costa Loureiro, que discutem a educação ambiental numa perspectiva crítica social. Neste sentido, buscamos a relação com a ideia de cidadania, concebendo numa perspectiva interdisciplinar, posto que o exercício dela se faz numa realidade complexa e propriamente interdisciplinar. Considerando isso, os IFs têm a missão de promover a educação, ciência e tecnologia para a sociedade. Sendo assim, a ação extensionista seria um meio para prover um diálogo com o público externo. A nossa proposta de intervenção nessa realidade, buscando contribuir na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, foi através do estudo e intervenção em parques verdes urbanos, entendidos a partir de Gomes, e empregando as tecnologias ofertadas pelo campus Garanhuns, quais sejam de meio ambiente, informática e eletroeletrônica, além da formação da disciplina de geografia. Todos esses em torno de um mesmo objeto, a educação ambiental e cidadã de forma crítica, coletiva e consciente sobre parques verdes urbanos. A educação ambiental crítica é um meio para a construção do ser, sendo também um mecanismo que promove a reflexão crítica sobre as relações entre a sociedade e a natureza, como já dito por Costa Loureiro. Aqui vemos os 3 laboratórios de IFPE Campus Garanhuns, onde ocorreriam as produções com os estudantes das escolas parceiras. Apresento a vocês os laboratórios 4 de Informática, o laboratório 10 de Eletroeletrônica e o laboratório de Educação Ambiental de Meio Ambiente. Neste trabalho, os parques verdes urbanos considerados são o Parque Euclides Dourado, que é encontrado mais ao norte da cidade de Garanhuns e é mais caracterizado pelo lazer e pelo turismo. E o outro seria o Parque Rubem van der Linden, o qual se encontra mais ao centro da cidade e é caracterizado pelo turismo e suas belas formações vegetais. Os parques verdes urbanos são nas cidades espaços mais voltados ao lazer e recreação, mas acredita-se que esses espaços possam também servir para as práticas de educação ambiental, permitindo aos dirigentes escolares a prática consciente de sua cidadania. O objetivo geral do nosso projeto é promover a educação ambiental e cidadã de forma crítica, coletiva e consciente sobre parques verdes urbanos, através do uso de tecnologias, com escolas integrantes da rede pública municipal e estadual de Garanhuns, Pernambuco, Brasil. Agora vamos falar um pouco das ações realizadas no projeto. À luz de Gil, concebe-se a metodologia como a combinação entre o método e a técnica, o pensar e o fazer, a teoria e a prática. Nesse sentido, tem-se adotado uma abordagem qualitativa. E por que qualitativa? Porque sempre estamos pensando em processos, como processos sociais, processos políticos, processos econômicos, e sistemática, porque sempre estamos buscando a integração, como, por exemplo, o pensar e o fazer na cidadania, a teoria e a prática
na educação ambiental o concebido do vivido nos parques verdes urbanos, aparência da essência. E também destacada por Foster, a relação sociedade e natureza, a qual exige uma compreensão da praxis humana. Considerando objeto de estudo a educação ambiental e cidadã de forma crítica, coletiva e consciente sobre parques verdes urbanos, eu vou destacar alguns processos metodológicos muito importantes. A começar pela fundamentação da praxis sobre parques verdes urbanos enquanto espaços de socialização, espaços de encontros, de educação, de lazer, e estamos levando essa perspectiva para as escolas do mesmo bairro do IF, com a integração dos estudantes com esses espaços, com base teórica nos fundamentos da pedagogia histórico-cultural em autores como Saviani, Freire e Dussel. Lembrando que esses autores não trabalham a educação ambiental, mas como se infere de Costa e Loureiro, suas contribuições são muito importantes, pois não tem como debater questões ambientais sem educação. Outro processo metodológico importante tem sido o diálogo com os agentes das escolas, desde a caracterização dos espaços físicos das escolas e dos parques, até os saberes prévios dos estudantes das equipes pedagógicas. Infelizmente, devido ao Covid-19, não foi possível realizar todas as ações previstas, como, por exemplo, as experiências técnicas de instrumentação e iniciação nos nossos laboratórios com os estudantes, até mesmo as visitas aos parques verdes urbanos de Garanhuns, que estavam marcadas para julho e necessitaram serem canceladas. Agora, eu vou dar alguns exemplos práticos das ações que fizemos durante o projeto. Desde leituras e releituras de artigos e livros, até formulação de resumos, fichamentos e resenhas, produção de diversos slides e de apresentações. A identificação da realidade do bairro onde estão localizadas as três instituições é muito importante. Podemos ver nesse trecho do bairro Severiano Moraes Filho a inexistência de espaços verdes públicos. O diálogo com as escolas, por exemplo, visitas de reconhecimento e caracterização, visitas das representantes das escolas ao IFPE Campus Garanhuns e a análise do projeto político-pedagógico das escolas parceiras. Nós também elaboramos diversas apresentações em slide, como, por exemplo, a apresentação de seminários sobre o que é o projeto aos integrantes do Grupo de Pesquisa Observatório Elo, às representantes das escolas participantes, dentre outras apresentações. Também fizemos a elaboração dos planos das oficinas de iniciação e instrumentação durante a quarentena, mesa redonda palestrada pelos docentes, colaboradores do projeto, elaboração de slides para apresentação do relatório parcial, elaboração de banners para apresentação no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente e na SNCT de 2020. Aqui, como vocês podem ver, a capacitação de eletroeletrônica, palestrada pela professora Manuele. Aqui, a capacitação de meio ambiente, palestrada pela professora Tatiana. E aqui, a capacitação de informática, palestrada pelo professor Tiago. Também tivemos vários momentos de reunião, antes e durante a pandemia, como, por exemplo, reuniões com o Grupo de Pesquisa Observatório Elo, reuniões de orientação com o nosso coordenador, presencialmente antes da pandemia e durante a pandemia por videoconferência, com representantes das escolas parceiras, com colegas extensionistas e também reuniões de caracterização com os alunos das escolas parceiras. Mas em que a Covid-19 nos impactou? A suspensão das atividades presenciais se deu quando o projeto tinha apenas 45 dias. Além disso, não foi possível realizar a roda de conversa. As atividades de iniciação nos laboratórios não puderam ocorrer também. Todas as atividades de abril até novembro precisaram ser repensadas no cronograma. A metodologia do projeto precisou ser adaptada. Apesar disso, nós não paramos e seguimos em frente. Foram realizadas reuniões de orientação com ciclos de atividades semanais ou quinzenais, trabalhos de aprofundamento teórico e participação como ouvintes em lives gratuitas, elaboração de planos para as oficinas e trabalho de revisão do planejamento com as escolas. Também foram realizadas reuniões de caracterização com estudantes das escolas parceiras via Google Meet.
apresentações e eventos online, como a SNCT 2020 e o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Também fizemos a elaboração de produtos em PDF e audiovisuais, além das mesas redondas oferecidas pelos próprios docentes parceiros do projeto. Agora vamos falar um pouco sobre as adaptações no projeto, a começar pela metodologia. Como ela era? Podemos analisar na parte cinza os objetivos específicos. Vinculado a cada objetivo específico, temos as técnicas a serem aplicadas, os instrumentos a serem utilizados, o público-alvo envolvido, os locais de execução e os agentes coordenadores de cada objetivo específico. Esta é a primeira parte do nosso quadro que representa a nossa metodologia. Aqui podemos ver como estava programada toda a nossa metodologia ao decorrer do ano. Após a primeira adaptação à metodologia, como ficou o nosso projeto? Podemos ver em verde, com letras vermelhas, as atividades que não puderam ser realizadas devido à Covid-19. Podemos citar como exemplo as oficinas de iniciação e instrumentação tecnológica e também as rodas de conversa com os estudantes. Em amarelo, com letras vermelhas, podemos ver as atividades que foram inseridas no cronograma para suprir as necessidades da Covid-19. Em letras vermelhas, podemos ver todas as atividades que já eram previstas para o segundo semestre, mas que precisaram ser realocadas no nosso cronograma. Agora vamos falar como era o cronograma do projeto. Podemos ver à esquerda os objetivos específicos vinculados às atividades que foram realizadas desde o mês de janeiro até o mês de dezembro. Essa é a primeira parte do nosso cronograma original e essa é a continuidade. E após a primeira adaptação do cronograma, como ficou? Da mesma maneira que analisamos no outro esquema, vemos em verde com letras vermelhas as atividades que não puderam ser realizadas devido à Covid-19. Em amarelo, com letras vermelhas, podemos ver as atividades que foram inseridas no cronograma para suprir as necessidades da Covid-19. E em letras vermelhas, podemos ver todas as atividades que já eram previstas para o segundo semestre, mas que precisaram ser realocadas no nosso cronograma. E como ficou a segunda e final adaptação do cronograma e da metodologia do projeto? Aqui podemos ver o quadro de síntese das ações do projeto. À esquerda, vemos as frentes de trabalho, com as matérias de informática, eletroeletrônica, meio ambiente e o que a coordenação e diálogos interdisciplinares tinham de fazer. À direita, podemos ver os prazos e etapas a serem cumpridas. Agora vamos ver um pouco sobre as produções do nosso projeto. Agora vamos ver um pouco sobre as mesas redondas realizadas ao longo do projeto pelos docentes participantes. A mesa redonda Cidadania e Cotidiano, ofertada pelo professor João Paulo Aragão. A mesa redonda Cultura Maker e Resíduos Sólidos, ofertada pelas professoras Tatiana e Emanuele. E a mesa redonda sobre as inscrições no QR Code, ofertada pelo professor Tiago. Um dos produtos do projeto é o seu blog, como vocês podem ver aqui na imagem. Ao acessar a aba Apêndice do blog do projeto, podemos encontrar as nossas produções em PDF. Dentre elas temos o tutorial de construção de carrinho e mini gerador e o pequeno mostruário de espécies vegetais nos parques verdes urbanos de Garanhuns. Também no canal do YouTube do Observatório Elo, grupo de pesquisa a qual somos ligados do IFPE Campus Garanhuns, podemos encontrar nossas produções audiovisuais. Também podemos encontrar nossas produções audiovisuais na aba Mídia do nosso blog. Dentre nossas produções, nós temos o tutorial de construção de mini gerador reciclável e o tutorial de construção de carrinho elétrico reciclável. A equipe do projeto segue realizando suas atividades no mês de dezembro, com o intuito de ainda realizarmos a conclusão do site e, a depender das circunstâncias da pandemia, as placas com QR Code nos parques verdes urbanos de Garanhuns. Destacamos também o contínuo benefício dos estudantes do 7º ano e do 2º ano do ensino médio das escolas parceiras com os materiais disponibilizados. Lembrando que não apenas esses alunos, mas também toda a população que tem acesso à internet é alvo dos benefícios do projeto, sendo que nossas produções estão disponibilizadas a público. E essas são as referências da nossa apresentação. Queremos agradecer ao Grupo de Pesquisa Observatório Elo, ao Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns, às duas escolas parceiras e à FACEP. E esse é o nosso projeto. Muito obrigada a todos e a todas.